Olá, alunos, tudo bom? Hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre como manipular as imagens, certo? Temos aqui uma situação onde a gente pode alterar bastante coisa nessa imagem. O que eu vou ensinar para vocês hoje é alguns métodos que a gente pode usar para retirar algumas imperfeições na imagem com as ferramentas que a gente tem. E depois a gente vai aprender um pouquinho a mexer sobre a coloração e como alterar na câmera RAW do Photoshop alguns aspectos de cor da nossa imagem, certo? De primeiro a gente tem essa imagem aqui que ela já foi editada, já foi feita uma pré-edição nela, então não tem muita coisa que a gente possa alterar. Pois a gente sempre pode estar alterando uma coisa para mostrar para vocês aqui. Como o seguinte, aqui nessa imagem a gente percebe que tem nessa partezinha algumas partes onde tem alguma placa de sinalização, alguma placa de entrada provavelmente. Ali atrás temos uma cerca, alguns outros aspectos tipo folha, né, alguma imperfeição que possa ter. Não que tenha nessa imagem, mas em algumas outras imagens que, né, possivelmente vocês possam trabalhar, vai ter e vocês pretendem retirar. Pode ser até uma mancha no rosto, ou uma mancha, ou um poste em alguma foto, ou algo assim. De início a gente consegue trabalhar para fazer essa remoção e todo esse processo de colocar alguma outra, tapar esse defeito da imagem, a gente tem essas ferramentas aqui, que são todas essas ferramentas de recuperação, correção, essa de ferramenta de olhos vermelhos e essa ferramenta mover sensível ao conteúdo pode ser que não funcione tão bem, porém essas três funcionam. E aqui a gente tem a ferramenta de carimbo também, que pode funcionar. Como a gente vai utilizar? A gente pode às vezes dar um zoom aqui na imagem e pode clicar na parte onde a gente acha que vai ficar legal. Como aqui tem uma sombra, então a gente pode copiar essa sombra clicando no Alt, depois clicando com o botão esquerdo do mouse, e depois a gente só vem aqui onde está a nossa outra imagem. Vamos alterar a opacidade e botar 100%, e a gente vai pintando toda essa parte. Como aqui tem um tronco de uma árvore, se eu passar para cima, ele não vai pegar 100%, porque ele vai começar a copiar esse tronco aqui. O que a gente pode fazer é diminuir um pouquinho aqui, e a gente pode utilizar o mesmo tronco da árvore que tem aqui para seguir abaixo. E aí aqui embaixo a gente pode copiar essa parte aqui, que seria o pé da árvore. A gente pode pegar essa partezinha aqui. Olha, percebendo que dá para perceber que foi copiado por aqui, porque tem esse mesmo defeitinho, certo? A gente pode copiar às vezes uma sombra aqui, colocar e já vai dar uma disfarçada. E já não aparenta mais que tem esse defeito. Eu posso pegar a mesma imagem, colocar aqui para vocês terem uma ideia. Deixa eu pegar a imagem antiga. E aqui a gente consegue ver o processo de como a gente está fazendo a nossa imagem, certo? Então, o nosso princípio aqui era retirar aquela sinalização, a gente conseguiu, tranquilo. A próxima, a gente vai tirar aqui, a gente pode usar o mesmo processo, ou a gente pode vir aqui nessa ferramenta de correção e selecionar toda essa parte onde a gente quer fazer a correção, certo? Então a gente seleciona certinho isso aqui e arrasta para o lado uma outra parte onde tem uma parte da imagem que seja parecida, entendeu? Ó, sendo parecida, ele vai copiar certinho. Aqui, nesse caso, ele fez esse processo aqui. Ele deixou bem duro a imagem. Mas isso a gente resolve
a gente consegue resolver. Clicando com o botão direito do mouse. E vamos fazer a seleção. Isso. E aqui em cima a gente pode mudar o destino e sensível ao conteúdo. E agora ele parece... Opa, agora ele está bem mais fiel, né? Não está aparecendo umas bordinhas aqui tão duras. Então, como a gente tem essa parte bem definida aqui, se acaso surgir alguma partezinha que ainda está, né, vamos dizer, dando bandeira, parecendo bem que não foi removida, como nesse caso aqui, mas é claro, se aproximar bem a gente consegue ver a diferença. Mas ainda assim a gente consegue, seleciona essa parte, joga para o lado, já vai dar uma disfarçadinha. Aqui também, nessa outra parte aqui também a gente consegue dar uma disfarçada. E assim ele vai, o próprio programa já identifica e vai tirando essas partes. Aqui indo no chão, se a gente quiser fazer apenas com essa ferramenta, a gente consegue tirar toda essa parte de folhagens que tem no chão. Então a gente só remove as folhas selecionando e arrastando para o lado. Pode ser que não fique certinho, a gente volta a ferramenta, seleciona novamente, acha um campo que seja parecido e refaz a nossa modificação aqui. Ainda temos essa outra opção, que é a opção de pincel de recuperação e recuperação de manchas. Que aqui a gente só basta clicar em cima, faz um arrasto aqui em cima, ele vai detectar a nossa imagem ao todo, ou pelo menos, né, nessa redondeza aqui, e ver que tem alguma coisa errada com esses padrões. Então, ele vai captar todo esse padrão aqui, vai perceber que isso aqui pode ser uma rua ou algo assim, né? E vai detectar que isso aqui seria a nossa mancha, porque ela é a única parte que está diferente de todo o resto dessa parte da imagem. Da mesma forma acontece aqui em cima. Se eu utilizar aqui, como tem essa manchinha branca, que provavelmente deve ser um galho de uma árvore, por um reflexo do sol, ele vai fazer a varredura e vai identificar que aqui pode ser uma mancha. Então ele vai provavelmente, ó, preencher o todo de folhagens. Se eu pegar e fazer isso aqui no chão, ele não vai colocar folhas, porque vai detectar que aqui embaixo, aqui nessa parte, pelo menos nessa redondeza aqui, tem um padrão, que é esse padrão dessas imagens aqui, que é desse asfalto, entendeu? O mesmo segue para essa linha aqui. Se eu fizer uma linha puxando daqui até aqui atrás, bem provável que ele vai tentar retirar. Vamos ver se ele vai conseguir fazer. Como está muito grande, ele vai dar não vai ficar 100%. Mas se a gente fizer bem pequena a linha e tentar tirar, ele vai provavelmente conseguir preencher, olha. E a gente conseguiu retirar toda essa parte aqui apenas utilizando essas duas ferramentas praticamente. Ainda tem bastante defeitinhos aqui que a gente poderia, né, tirar. A gente sabe que isso aqui é uma folha, mas que em um outro caso poderia ser algo que estivesse incomodando na imagem, né? Como às vezes uma espinha ou como eu tinha falado, pode ser algum poste, alguma sinalização de luz, alguma coisa assim. Olha só.
a nossa próxima parte a ser feita, digamos que a gente tenha retirado todos os defeitos que tem na nossa imagem, e a gente vai querer alterar a parte de coloração. A gente tem uma ferramenta aqui dentro do Photoshop que, que ela já vai abranger bastante parte dessa nossa correção, que é o filtro de câmera RAW. Também pode ser utilizado o atalho para entrar nessa página, certo? O que esse filtro faz? Esse é um filtro que tem todas essas ferramentas aqui, mais aqui em cima, que ele basicamente você vai conseguir trabalhar nessa imagem de uma forma que o Photoshop em si teria que colocar muitas camadas para trabalhar. O que seria isso? Aqui a gente consegue trabalhar com a temperatura da imagem. Então a temperatura, vamos dizer, dessa imagem foi já editada, como eu recente falei, mas ela pode ainda ser alterada. Então aqui provavelmente está na primavera, né, nessa imagem, ou outono. A gente consegue alterar, deixar ela um pouco mais azulada, mais amarelada. Nessa parte a gente também consegue alterar. A gente pode deixar o aspecto das folhas, alterar as cores dela. Isso a gente consegue fazer aqui em cima, na outra partezinha que a gente já chega. Ainda aqui a gente consegue mexer na exposição, deixar ela um pouquinho mais clara, deixar um pouquinho mais escura, mexer nos contrastes da imagem. Claro que aqui, se você tiver uma foto que esteja no arquivo RAW, que é o arquivo que deveria ser utilizado para trabalhar nesse tipo de, de partição do Photoshop, o que, que é o RAW? O RAW é um tipo de imagem que sai geralmente das câmeras, celulares também, mas a maioria não tem, mas em câmeras profissionais de fotografia, é um arquivo que guarda muita informação sobre aquilo que é registrado. Por exemplo, eu registrei, vamos dizer assim, que eu registrei uma fotografia de um pôr do sol. Porém, o pôr do sol, como vocês sabem, é tirada a foto do celular. Se você tirar virando a parte do sol, pode ser que, dependendo do horário e como ele tiver, e a iluminação que ele tem, né, as nuvens e tudo mais, não vai dar para ver o azul do céu, certo? Porque muita luz vindo em direção do sol para a câmera não vai deixar captar toda essa luz. E com o RAW é possível você controlar isso. Aqui nessas partes de exposição, contraste e realce, você vai conseguir. Então, pegando o câmera RAW, ó, pegando uma imagem RAW, você vai ter uma gama de exposição muito maior. Aqui, como vocês estão percebendo, se eu aumentar um pouquinho, ele já vai estourar totalmente a imagem, não vai dar para recuperar muita coisa. Se eu diminuir a exposição, ele também vai perder bastante detalhe, vai ficar um escuro um pouquinho mais feio. Então a gente não consegue trabalhar muito com isso, que seria o JPEG. Mas em RAW você consegue trabalhar com a exposição bem mais tranquilo. Ele vai te dar a limitação que essas imagens proporcionam em questão de limitar o quanto informação a imagem tem. No RAW ele vai carregar vamos dizer, tudo que ele conseguir, ele vai estar armazenado na imagem. Quando você abrir no Photoshop, você vai ter uma gama de possibilidades para trabalhar nela que vocês não têm noção. Já no normal, no JPEG, você não vai ter toda essa gama de espaço para trabalhar. Então, para quem for trabalhar um dia com Photoshop em edição de imagem, eu aconselho utilizar sempre a imagem RAW quando possível, né? Quando der para fazer isso, em caso de fotografia. Em outros casos de manipulação de imagem não tem o que fazer, porque provavelmente a imagem sempre vai vir em JPEG. Continuando, no contraste aqui a gente consegue alterar um pouquinho dos detalhes, né? Conforme eu vou aumentando o contraste, vocês percebem que ele vai ficando um pouquinho mais escuro, mas é porque ele vai dar um pouquinho mais de detalhe, deixar um pouquinho mais fortes os detalhes da imagem. Nos realces, a gente consegue recuperar algumas partes da nossa imagem.
como essa imagem não está no arquivo RAW, não vai ter muito para a gente recuperar. Mas ele vai... É o que eu acabei de explicar para vocês. Vendo nessa área aqui, ó, nessa parte aqui, para vocês terem uma noção. Conforme eu tô com o realce no mínimo possível, certo? Aqui vocês estão identificando que tem o sol e alguma sombra das árvores. Se fosse em RAW, provavelmente é onde está o sol bem forte, vocês conseguiriam enxergar a sombra bem mais, a imagem, no caso aqui das gramas e tudo mais, bem mais nítido, bem mais, como é que eu vou falar? Ia ser mais perceptível, que é uma grama, e não que às vezes aqui pode ser o próprio calçamento, um asfalto, né? Mas aqui, dando os realces mínimos, vocês conseguiriam perceber bem certinho o que seria. Aqui ainda dá para ter uma proporção, vocês percebem que ele puxa um pouquinho, ó, ele consegue tirar as sombras e deixar mais certinho lá, deixando, avistando aqui bem melhor de como que é essa parte. Claro que se você tirar muitos realces, ele vai ficar bem estranha a imagem. Então, eu sempre aconselho não utilizar muito dentro né, do ponto de vista da imagem. Aqui, a gente consegue também utilizar os realces para mais, quando a nossa imagem tem pouco detalhe. Nas sombras, acho que agora vai dar para identificar um pouquinho. Nas sombras, a gente colocando para cima, ele vai clarear um pouquinho a sombra. Vocês percebem que ele vai mostrar um pouquinho mais do conteúdo que tem. Ele vai tirar um pouco as sombras e vai deixar um pouquinho mais claro o que está aparecendo. Se eu tirar as sombras, deixar elas para baixo, vai deixar, né, as sombras não vão tomar parte da imagem. A gente não vai conseguir enxergar muito detalhe. Mas se a gente puxar a sombra bem para cima, você percebe que ele vai... É como se ele iluminasse a sombra, sabe? Na parte dos brancos também, ele vai realçar o branco. Vocês podem tanto diminuir como aumentar, conforme a necessidade. E do preto também é a mesma coisa. Ainda que a gente consegue trabalhar nas texturas, né? Deixando as texturas um pouco mais forte ou um pouquinho mais fraco. Deixando mais fraco, ele vai deixar um aspecto de desfocado na imagem. E deixando muito forte, ele vai deixar bem estranho. Então, eu aconselho sempre utilizar pouco essas partes de textura e claridade, porque o mínimo que vocês alterar na imagem pode ser muito forte no resultado final. A claridade também vai mexer um pouquinho nisso, conforme vocês alteram para cima e para baixo. Dá para perceber o quanto ele desfoca e deixa a imagem, né, um pouco borrada. E o desembaçar também. Ele só apenas vai deixar um pouquinho mais ofuscado a imagem se vocês abaixar bastante, entendeu? Depende muito da imagem. A vibração é como se fosse uma saturação, só que um pouquinho mais inteligente. Ela vai pegar as cores mais, vai identificar as cores melhor do que a saturação, porque a saturação, se você aumentar, ele vai aumentar todas as cores que tem na imagem. Percebe como ficou muito forte. Se você tirar, ela vai ficar totalmente preto e branco. A vibração, ela acompanha a mesma linha de raciocínio da saturação. Só que percebe que ela identifica um pouco mais as cores e não fica toda aquela parte grotesca que fica na saturação. Eu vou até tirar aqui e aumentar a saturação para vocês perceberem a diferença. Perceberam um pouco que ele não aumenta 100%, vamos dizer assim, mas ele trabalha bem mais focado na cor. Mas é como eu sempre falo, nunca utilizo 100% de todas as configurações, porque vai ficar estranho no resultado final. Aqui, partindo para a segunda parte, a gente tem a curva de tom. Aqui a gente consegue trabalhar tanto nos pontos separados, né? Ou a gente consegue trabalhar em cada um, né? Vamos dizer o vermelho, o verde e azul, que é do RGB. Ou trabalhar nas três cores juntas, certo? Aqui a gente vai conseguir alterar clicando e colocando pontos na imagem. Então,
eu vou botar bem forte para vocês perceberem como ele funciona. Aqui é do preto, nessa parte esquerda do gráfico é as cores escuras e aqui é as cores claras. Então, se eu diminuir aqui e aumentar aqui, ele vai aumentar as cores claras e vai diminuir um pouco os escuros, deixar um pouquinho o escuro mais forte. Então, conforme eu deixo para baixo, ele vai aumentar mais ainda nossas cores escuras, os tons escuros, e quanto mais para cima ele vai deixar um pouquinho mais claro os tons escuros também. Da mesma forma acontece na parte das áreas claras, né? Conforme eu deixo para baixo, ele vai escurecer as áreas claras, os tons mais claros, e conforme eu subir o gráfico, ele vai deixar mais realçado as cores claras para mais claro. Da mesma forma aqui, acontece como eu expliquei nas anteriores. Nunca utilize 100% do 100%. O programa ele foi feito para você ter pequenas alterações, né? De pouco a pouco você melhorar a imagem. E apenas se você for tipo, se for um caso muito, né, diferente de ter que realmente trabalhar nesse tipo de imagem, mas aí pode ser um estilo, né? De você ter que alterar 100% aqui, baixar tudo e aumentar tudo, ou baixar. Aí é um caso à parte. Mas a mínima configuração que você alterar aqui, já vai ter no projeto final já vai dar bastante diferença. Nos detalhes, a gente vai aumentar a nossa nitidez, né? Bem mais resumido. Então, aumentando a intensidade aqui. Não sei se vai dar para perceber na imagem. Como ela está com uma qualidade não muito boa, se eu deixar menor aqui, vamos deixar maior diretão. Vocês conseguem perceber que ela deu um pouquinho, uma melhorada, um pouquinho mais nítido a imagem. Então, deixando no zero, original, e assim ele vai dar uma nitidez maior. Aqui a gente consegue trabalhar o raio da nitidez, e a luminescência também a gente consegue trabalhar um pouco. Ela vai dar uma redução de ruído, vai permitir que a nossa nitidez não atrapalhe no ruído da imagem. Mas são coisas imperceptíveis dependendo da imagem. Aqui os ajustes HSL, que a gente vai conseguir alterar as cores, como eu tinha falado anteriormente. Aqui a gente tem todas as cores separadas, certo? Então eu tenho do vermelho que começa aqui no magenta e vai até o vermelho, passando para o laranja, amarelo, verde, azul, violeta e magenta novamente, e faz totalmente o ciclo das cores. O que isso aqui faz? Nessa nossa imagem, a gente tem de visão já algumas cores padrões, né, que tem na nossa imagem, que é o laranja, o amarelo, aqui tem um pouquinho de violeta e azul e magenta. E aqui a gente tem um pouquinho de vermelho com laranja nas nossas alterações dos amarelos, que é esse tom marrom aqui. Então, o que acontece quando a gente altera a matiz das cores? Alterando a matiz, se eu pegar o laranja e puxar para o amarelo, ele vai alterar toda a nossa coloração laranja para amarelo. Voltando ao normal, ele vai voltar ao laranja. Se eu passar para o outro lado, ele vai transformar as cores laranjas em vermelho. Tanto acontece aqui, como em qualquer outra parte da imagem aonde ele detectar que vai ter a cor vermelha, certo? Então vamos dizer que eu queira deixar amarelo isso aqui. Mexendo então nas nossas cores laranjas, alterando para o amarelo, a gente pode deixar toda amarela, toda essa parte. Se eu quero deixar as cores verdes, eu consigo. Como? Utilizando as cores aqui, vamos puxar para o verde, e aqui o que era laranja a gente pode puxar pro amarelo. Pode acontecer que não vá mexer em todas as cores, certo? Porque como ele está muito forte, mas ainda assim a gente consegue alterar aqui em cima. Então a gente conseguir puxar o vermelho mais para cá para deixar um pouquinho mais amarelado e, e deixando o laranja totalmente no amarelo e o amarelo totalmente no verde. A gente consegue puxar um pouquinho de verde na nossa imagem. Vamos ver se dá para alterar um pouquinho.
Aqui é a estrada embaixo, como ela está um pouquinho muito violeta, a gente pode tirar, tanto na saturação, depois a gente consegue alterar. Vamos ver se o magenta vai ter alguma cor. Tem um pouquinho aqui que ele puxa. Só que a gente tem que cuidar em alguns aspectos, como a cor a cor da madeira, certo? Aqui a gente percebe que a cor tá verde, tá amarelada demais. E isso não pode acontecer dependendo da nossa imagem. A gente vai alterar alguma coisa, um aspecto vai ficar legal e já outro não vai ficar tão legal na nossa imagem. Então é sempre bom a gente deixar, não mexer tanto. Depois a gente consegue alterar isso no Photoshop nas camadas, né? A gente cria uma camada separada disso. Então a gente faz toda essa mudança de cor e depois a gente consegue só apagar para deixar os troncos aqui na cor certa. Em saturação, eu vou deixar tudo amarelo aqui. Vamos ver se vai alterar um pouquinho na madeira. Aí. A saturação é o que controla as cores, né? Vai deixar mais forte ou vai tirar totalmente a cor. Então aqui onde a gente tem vermelho, se eu quiser tirar a cor do vermelho, ele vai aparecer esse aspecto cinza na imagem. Ele vai detectar onde é que tem a cor vermelha e vai deixar sem saturação, sem cor. E se eu aumentar, ele vai realçar no total toda essa cor. O mesmo vai acontecer para todas as outras cores. No amarelo, no verde, como aqui não tem quase nada de verde, ele não vai alterar muita coisa. Aqui embaixo no asfalto. Então, se eu reduzir os dois aqui, eu vou deixar praticamente o asfalto cinza. Só que ele fica um aspecto cinza bem estranho também. Em todas as configurações, segue a mesma linha de raciocínio. Nunca alterar sempre ao máximo para não ter uma distorção da nossa imagem, não ter uma diferença tão forte assim. Luminescência, a gente vai conseguir trabalhar nas luzes, né? Então, se eu deixar no maior, ele vai iluminar bastante essa cor. Só que eu iluminando muito, fica ao ponto de sair a cor, já ficar estranho. No vermelho, todas as cores que a gente tem separadas aqui a gente consegue trabalhar. Mas sempre trabalhando pouco para não dar uma diferença muito grande na nossa imagem, não ficar um aspecto feio, certo? Dividir tonalização, que a gente vai alterar um pouquinho da opacidade, perdão, dos realces, da matiz. Então a gente puxa a cor que a gente quer e a gente deixa mais forte. Equilíbrio, aqui é a mesma coisa, certo? Então vamos deixar normal para não ter problema na imagem. Ok. Partindo para o próximo, correção de lente. Como aqui ele não foi tirado, essa foto não está original da câmera, não vai ter mais a mesma intensidade. Mas se viesse uma original da câmera, toda lente ela tem é como se fosse um defeito, né? Vamos dizer assim, que ela deixa a imagem um pouquinho arredondada, um aspecto um pouquinho diferente dependendo da variação da lente. Então aqui a gente consegue controlar essa distorção, certo? Deixando um pouquinho mais positivo ou negativo. Ela vai fazer a correção. A intensidade violeta, que é o que causa provavelmente essa parte aqui. Se eu tirar a ausência do violeta, ele vai tirar esses tonzinhos aqui. São coisas que para esse tipo de imagem não tem necessidade, mas caso de pessoas, ele vai aparecer uma borda magenta em volta do corpo da pessoa, conforme a iluminação. Então, essa bordinha, né, ela é um defeito cromático na nossa imagem. Então, a gente consegue retirar ele por aqui, tanto do magenta ou do violeta, como no verde também. Aqui tem os efeitos. A calibração, né, das cores. Então ainda consigo trabalhar mais um pouco aqui as cores.
E aqui tem alguns presets prontos, né? Mas eu não utilizo, pelo menos aqui no Photoshop eu não utilizo. Mas se vocês quiserem, vocês podem utilizar. Ele já é um preset pronto, com todas essas outras configurações que a gente acabou olhando agora. Ele vai tá pronto. Então, se eu clicar aqui, ele vai alterar todas as minhas configurações e vai deixar as configurações que tinha no preset. Aí a gente volta lá atrás e começa a alterar todas as configurações para deixar a imagem do nosso gosto, certo? Como ela alterou muito aqui, ela fez bastante modificação na nossa imagem, a gente só altera ao ponto de deixar ela do nosso gosto. Cada preset é um preset que foi feito, né? Então, às vezes você tem um preset do próprio Photoshop, ou a gente tem um preset que a gente cria do zero, que é o caso aqui. Ok? Vendo essa parte, para vocês fazer essa alteração de cores, vocês vêm em filtro, seleciona a imagem, vem em filtro, filtro do Camera Raw. Ou Shift Ctrl A também que vai seguir. Ainda temos aqui a correção de lente, né? Que é o mesmo ponto de princípio que eu falei anteriormente, que a lente ela tem um defeito originalmente por ser os espelhos os vidros das lentes elas serem um pouquinho arredondados, né? Então ele causa um efeito diferente na imagem. E aqui a gente vai conseguir controlar essa parte da imagem. Aqui a gente controla as nossas linhas de horizonte para deixar mais reto. Aqui é o mesmo aspecto, mas a gente vai só trabalhar na grade da imagem. Ainda vindo em filtro, temos aqui dissolver. Aqui a gente pode alterar tanto para, principalmente é usado para às vezes para deixar a pessoa um pouquinho mais magra ou para deixar um volume de cabelo um pouquinho maior, diminuir um pouco os olhos, nariz e tudo mais. E essa é a parte de efeito Photoshop faz nessa parte de dissolver aqui. E a gente pode alterar, deixar a rua mais larga. Esse aqui, o que ele faz? Suavizar aqui. Essa ferramenta gira anti-horário, então se manter apertado ele vai ficar fazendo esse processo de girar. Para eu fazer voltar ao normal, eu venho na ferramenta reconstruir e só aperto de novo. Ele vai voltar ao normal a imagem. Essa ferramenta aqui, ela encolhe para dentro. Ela percebe que ela está encolhendo para dentro. E essa, ela expande a imagem. Isso aqui empurra. Clicando pro mouse. Essa aqui é congelar a máscara, então se eu deixar selecionado, vamos ver se vai acontecer, e eu pegar outra ferramenta, ele vai manter essa parte onde está selecionado sem alterar, e o restante da imagem vai alterar. E aqui a gente descongela a máscara. Então onde tinha selecionado, ele não alterou nenhum processo.
Temos ainda aqui o nosso ponto de fuga. Clicando com o botão esquerdo no mouse, a gente vai formar uma perspectiva e a nossa imagem vai se enquadrar nela. Em 3D, essa parte é uma outra parte que a gente tem que ocupar só em outra aula, para a gente ter uma melhor explicação. Agora nós vamos recapitular o que a gente aprendeu nessa aula, que foi utilizar essas ferramentas para alterar e retirar algumas manchas e imperfeições. Então, utilizando a primeira ferramenta, a gente consegue apenas arrastando por cima, como se fosse um pincel, ele vai selecionar e vai tirar as manchas. A ferramenta correção vai fazer um processo um pouquinho diferente. Você vai ter que selecionar a área que você quer e selecionar a área que você quer substituir com os mesmos aspectos, certo? Pode não dar muito certo. Então tem que fazer com cautela. Se eu pegar essa parte aqui e arrastar aqui em cima, não vai dar certo pelo fato de aqui ser só folhas e aqui é totalmente diferente. Nesse caso, seria melhor usar essa ferramenta de remoção de manchas. Que ele vai fazer uma varredura na imagem e encontrar um padrão melhor para fazer essa alteração, certo? O restante ainda temos aqui a nossa ferramenta de carimbo, que a gente consegue alterar utilizando o Alt. Então selecionei aqui, posso copiar essa imagem ao todo aqui. Terminar a imagem, ele vai parar de copiar. E carimbo de padrão ele vai fazer uma outra parte que você vai escolher aqui em cima, que você vai utilizar. Aqui já tem umas partes pré-programadas, né? E a hora que você passar o carimbo, ele vai fazer a alteração que já estava ali em cima. Porém, claro, nunca vai dar certo 100%, porque são imagens que estão, né, num plano bem diferente do que está essa aqui. Mas em algumas outras partes pode ser que funcione até. Ele é um padrão de uma imagem só, que vai ficar se repetindo. Ó, pode perceber que aqui é a mesma imagem que essa aqui. Então ele faz, acho que esse quadrado aqui. E se repete. E a gente também conseguiu visualizar o nosso filtro do Camera Raw, que é onde a gente faz todas as alterações dentro da nossa imagem, certo? Ainda aqui em cima a gente consegue ajustar as perspectivas da imagem, que é virar horizontalmente, verticalmente, girar, dimensões, deslocamento e algumas outras partes aqui, que aqui não vai ter nenhuma escrita, mas ele altera também. Aqui remoção de olhos vermelhos, filtro graduado, então eu altero aqui o nosso filtro com as mesmas configurações que eu possa fazer como lá na outra da imagem, só que ele vai alterar só aqui, nessa parte aqui.
Você pode criar quantos quiser aqui dentro dessa camada aqui. Para apagar é só selecionar e deletar. Ou no filtro radial, que também é o mesmo processo. Você pode duplicar, excluir ou preencher a imagem, fazendo o mesmo processo de alterações nas configurações da imagem aqui também. Eu acredito que essa aula seria apenas essa parte que eu gostaria de mostrar para vocês. Outra parte que ainda daria para apresentar nessa de alterações de cores e tudo mais seria aqui, né, em sobreposição do degradê, que a gente consegue alterar algumas cores, botando em alguns outros pontos de modo de mesclagem. E aqui também a gente consegue trabalhar matiz, saturação, equilíbrio de branco, cores, tudo aquilo que a gente alterou no Camera Raw, a gente consegue fazer separadamente, só que cada um vai ser uma etapa. Então vocês vão ter que abrir um por um e ir alterando. Um por um e ir alterando. Brilho e contraste. Vão ter que fazer aqui. Aí se quiser alterar alguma coisa na saturação, vão ter que vir aqui na saturação, alterar a saturação principal, daí vão ter que escolher as cores se vocês quiserem. Lá no filtro vai ter tudo resumido para vocês, certo? Então, Ctrl Alt A, Ctrl Shift A, ele vai abrir o Camera Raw. Vocês vão ter toda essa parte para vocês alterar. E vai alterar somente na imagem. Então, se eu alterar aqui isso aqui, der OK, ele vai alterar a imagem, certo? Gente, eu acredito que nossa aula de hoje seria isso. Na próxima aula a gente vai aprender como utilizar isso daí, fazendo uma mesclagem de imagem, como deixar duas imagens, às vezes totalmente diferentes, em questões de coloração um pouco parecidas. E eu acredito que seja isso, então. Beleza? Até mais, alunos. Conversamos. Até a próxima aula.